Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Pro Carlos e na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre porcentagem. Então é isso aí, vamos diretamente ao assunto. Porcento ou percentual ou porcentagem, né? Ele é representado por esse símbolo, né? E aqui eu trouxe três exemplos para vocês. Ó. O PS5 aí na pré-venda, ele sofreu um desconto de 5%, o PC Game ali tem um desconto de 19%. E eu tenho aqui o Notebook Game ali com desconto de 1,5%. Vamos utilizar esses três itens aí para poder falar um pouquinho sobre porcentagem, beleza? Pessoal, aqui vocês já conhecem esse símbolo, né, de porcentagem. Vocês já sabem que esse símbolo ele equivale a uma fração, né, que é 1 centésimo, né? Ou seja, 1 centésimo é igual a esse símbolo de porcentagem, né? E no nosso exemplo, o PS5 ele tinha um desconto de 5%, ou seja, um desconto de 5 centésimos. O PC Game tinha um desconto de 19%, ou seja, um desconto de 19 centésimos em cima do valor do todo, né? E o Notebook Game um desconto de 1,5%, né? Que é a mesma coisa que 1,5 centésimos. Então é isso, meus queridos, não tem segredo para transformar a porcentagem em fração, né? É muito simples. Os problemas envolvendo porcentagem, eles se resumem em dois casos muito simples. No primeiro é dado uma porcentagem e vocês precisam descobrir qual é o valor dessa porcentagem em relação ao todo. No segundo caso é exatamente o contrário, né? É dado um valor e eu quero saber quanto é que ele vale em porcentagem, né? Em referente ao todo. Então, no primeiro caso aqui, ó, nós temos calcule 27% de R$ 500. Então, primeiro, vamos transformar essa porcentagem em fração, ou seja, 27% ele é igual a 27 centésimos, e calcular 27 centésimos do todo, que nesse caso aqui é 500, né? Então, para isso, basta fazer uma multiplicação, né? 27 centésimos vezes 500, né? Nesse caso, o pessoal transforma essa fração em um número decimal, então fica assim, ó, 27 centésimos desse jeito, vezes, como um número com vírgula, né? 0,27 vezes 500, que é igual a 135. Então, 27 centésimos ou 27% equivale a R$ 135. No segundo caso, eu tenho 2 quintos, ou seja, 2 de 5 equivale a quantos por cento? Então, primeiro, vocês vão transformar essa fração em um número decimal, né? Então, 2 dividido por 5, né? Ele é igual a 0,4, né? Que é 4 décimos, né? E depois vocês vão multiplicar esse número por 100, né? Então, 0,4 vezes 100, ele é igual a 40. Então, vocês concluem que 2 quintos é igual a 40%. Então, é isso, bem simples. Vamos fazer alguns exemplos, né? E nesse primeiro caso nós temos, em um concurso das 12.550 pessoas que fizeram provas para a primeira etapa, apenas 12% foram aprovadas. Quantas dessas pessoas foram aprovadas? Então é aquele primeiro caso, né, gente? Nós temos ali uma porcentagem e precisamos descobrir o valor dessa porcentagem, né? 12% de 12.550. Então, primeiro, vamos transformar essa porcentagem em fração, né? 12% ele é igual a 12 centésimos, né? E depois calcular 12 centésimos de 12.550, né? E aqui é aquele mesmo caso, é bem simples, basta fazer uma multiplicação direta, né? 12 centésimos vezes 12.550, transforma esse 12 centésimos em um número decimal, né? Então fica assim, 0,12 vezes 12.550, que é igual a 1.506. Então a resposta é 1.506 pessoas foram aprovadas, né? Um segundo modo de fazer essa mesma conta, que é uma forma mais fácil, na minha opinião, né? Que é o seguinte: primeiro, transforma a porcentagem em fração, né? Depois calcula, né, o 12%, né, de 12.550. Só que nesse caso, em vez de transformar a fração em um número decimal, nós vamos fazer a multiplicação direta, fazendo 12, né, que é o numerador vezes o número inteiro, né, 12 vezes 12.550 sobre 100. Né? Então, faz essa multiplicação, vai ficar assim, ó, igual a 150.600 dividido por 100. Essa divisão, gente, divisão por 100, por 10, por 100, por 1000, basta cancelar os zeros, né? Nesse caso aqui eu tenho 2 zeros, né? Então, cancela esses 2 zeros aqui e esses outros zeros, sobra
1506. Então é isso, gente, bem simples, bem fácil. A resposta é a mesma, é um modo mais prático de chegar, sendo que vocês não precisam transformar uma fração em decimal e nem precisa multiplicar um número decimal por um número inteiro ou por uma fração, qualquer coisa assim do tipo. Segundo exemplo, uma pesquisa mostrou que 3/5 dos alunos de uma sala de aula vão a pé para a escola. Quantos por cento dos alunos dessa sala vão a pé para a escola? Bom, parece complicado, né, gente? Mas aqui é aquele caso, lá o segundo caso, né? Vamos ter que transformar aqui esse número em uma porcentagem, né? Então aqui é o seguinte. Primeiro, vamos transformar essa fração em um número decimal. 3 dividido por 5, né? Eu sei que é igual a 0,6 ou 6 décimos, né? Agora eu vou multiplicar esses 6 décimos por 100, que é igual a 60. Legal, né? Na sala de aula, alguém iria me perguntar, né? Por que eu multiplico isso por 100? Bom, essa multiplicação, ela evita você fazer uma série de transformações, né? Que no caso seria que é o seguinte, ó. Eu tenho 0,6, eu vou transformar ele em fração, ó. Vai ficar 6 décimos. Agora, eu vou descobrir uma fração equivalente a 6 décimos, cujo o denominador seja 100. Então, para isso, basta eu multiplicar 10 por 10, né? 10 por 10, 100. Se eu multiplicar embaixo por 10, eu tenho que multiplicar em cima por 10 também, né? Então, ficaria assim, eu multiplicaria numerador e denominador por 10. Então, 6 vezes 10, 60. 10 vezes 10, 100, que encontraria essa fração aqui, ó, 60 centésimos, né? Que é o equivalente a 60%. Então, quando eu multiplico o número por 100, eu estou evitando de fazer essa série de equivalências, né? Nesse caso, eu poderia fazer... é isso mesmo, vamos falar pouco, né? Vamos confundir não. Por enquanto é isso. Então, 3/5 ele é igual a 60%. Uma segunda forma de fazer isso, né, seria assim, ó. Eu tenho 3/5, né? Já que depois, que no final eu vou ter que multiplicar por 100, então eu posso antecipar essa multiplicação, né? Eu posso fazer ela bem antes, ó. Ficaria assim, ó. 3/5 vezes 100. Já que eu tenho que multiplicar no final, eu multiplico já no começo. Ficaria assim, ó. Uma multiplicação direta, né? Numerador vezes o número inteiro, 3 vezes 100, dividido por 5, né? Então ficaria assim, ó, 300 por 5. Agora bastaria dividir. 300 dividido por 5 ele é igual a 60. Desse jeito ele é bem mais simples de fazer a conta, né? Você não precisa transformar o número em decimal e não precisa multiplicar um decimal pelo número inteiro e tal, né? Então assim, nós chegamos à conclusão que 3/5 é igual a 60%. Então 60% dos alunos vão a pé para a escola. Então é isso, meus queridos. Tem essas duas opções, né? Na primeira a gente divide e multiplica, né? Ou seja, dividir no caso transforma a fração em decimal e depois multiplica por 100. Na segunda, nós multiplicamos já por 100 no começo, né? E depois dividimos, né? Então, tranquilo, é isso. Então é isso aí, meus queridíssimos. Agora vocês estão livres para resolver uma lista de exercício que tem aí, né? Em algum lugar, né? E eu vou fazer um outro vídeo só com exemplos, né? Vou tentar resolver, sei lá, uns 10, 15 exercícios, situações, problema envolvendo porcentagem. Então, é isso aí, meus queridos, bons estudos e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Até